todos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesta noite, poder conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, o seu aniversário. Na verdade, o aniversário do Livro dos Espíritos é no dia 18 de abril. Nós estamos no dia 2 de abril. Mas o responsável por essa publicação desencarnou no dia 31 de março de 1869 e foi enterrado no dia 2 de abril de 1869. Portanto, nós estamos hoje no dia em que o corpo de Allan Kardec foi colocado no cemitério de Montmartre. Transcorria o dia 17 de abril de 1857. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estava procurando adormecer, preocupado e pensativo no dia seguinte, que seria o dia do lançamento de O Livro dos Espíritos. Naturalmente que a sua mente deve ter perpassado por muitos aspectos, mas com certeza ele se lembrou da sua própria vida, da sua trajetória. Ele deve ter se lembrado de que ele nasceu em Lyon, na região sul da França, antiga Lugdunum, onde no século II depois de Cristo muitos cristãos foram sacrificados. Ele, que era filho de pais ligados à área do direito e à magistratura, foi por eles encaminhado a partir dos 10 anos de idade para Yverdun, na Suíça, para estudar junto ao grande professor Pestalozzi. Foi lá em Yverdun que ele desenvolveu toda a sua trajetória de grande pedagogo, e desde os 16, 17 anos ele já ajudava os seus colegas nos exercícios, e com menos de 20 anos já havia publicado um livro sobre aritmética que serviu de orientação para as escolas francesas por mais de 50 anos. Este homem já havia publicado em torno de 20 obras relativas à educação, relativas ao processo da pedagogia. Ele era um homem voltado para a razão, para o entendimento, para a lucidez, para a calma e para o domínio das situações. Ele sempre usava da sua capacidade de busca, sua capacidade de observação e a sua capacidade de análise para verificar a realidade de todas as coisas que lhe eram apresentadas. É assim que se encontrava então o professor Rivail nesta noite. No dia seguinte, pela manhã, ele se levantou e se dirigiu para a livraria que ficava no Palais Royal, na Galeria d'Orléans. Ele iria se encontrar na livraria com a senhora Mélanie Donty. Ela é esposa do falecido senhor Donty, que havia se comprometido com o professor Rivail de publicar a obra O Livro dos Espíritos, cujos esboços ele já tinha visto e acatado. A senhora Mélanie, apesar de o seu filho dizer a ela para não publicar a obra, porque aquela obra iria confrontar a dominação do pensamento da época, o pensamento dominante da época, voltado ainda por uma dominação excessiva da igreja. A Inquisição já havia terminado, mas a igreja ainda exercia muita força sobre as comunidades e sobre os governos. Aquela época estava como governante Napoleão III, que tinha sido eleito presidente em 1848, porém se transformou em imperador, dando um golpe de traição à república que havia sido estabelecida em 1789 com a Revolução Francesa. Então, o movimento, o ambiente era muito desfavorável, por assim dizer,
porque o próprio Napoleão III, ele se elegeu e se mantinha no poder com a ajuda da igreja. Então, inúmeras escolas foram criadas com a dominação da igreja, e os recursos eram encaminhados para essas escolas. E o professor Rivaio estava com dificuldades, porque ele é um professor, ele desenvolvia atividade de ensino, e então ele não tinha as facilidades que as escolas católicas desfrutavam. Victor Hugo, um grande escritor, Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, havia sido expulso da França porque havia dito alguma coisa que não caiu bem ao entendimento de Napoleão III. Então, o filho de Dona Melanie, da senhora Melanie, dizia a ela que não seria oportuno aceitar esta tarefa. Mas ela honrou as palavras, o compromisso assumido por seu marido. E ela colocou à venda 1.500 livros, 1.500 volumes de O Livro dos Espíritos. O professor Rivaio chegou e se encontrou com a senhora Melanie e estava por ali quando entrou na livraria Nicolau Camille Flammarion, um grande astrônomo que já havia escrito 2 obras a respeito da astronomia. E ele era um curioso, um estudioso das questões dos astros, vinculando inclusive a uma vida em outros planetas. E ele viu o livro, abriu e começou a compulsar. E começou a ficar impressionado com o seu conteúdo. Então ele se voltou para a senhora Melanie e perguntou: quem é esse senhor Allan Kardec? E ela disse: é muito oportuno, porque ele aqui está. E apresentou, dizendo que Allan Kardec era o nome utilizado nas obras pelo professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, o grande pedagogo que ali estava para o momento do lançamento do seu livro. Eles se apertaram as mãos, e mais tarde nós vamos ver que esse relacionamento foi mais profundo, que no dia das despedidas de Allan Kardec, no dia 2 de abril de 1869, foi Camille Flammarion que fez o grande discurso junto ao túmulo no cemitério de Montmartre. E ele fez questão de destacar que ali estava o bom senso encarnado, a criatura da lucidez ampla e de uma visão e de uma capacidade observativa muito grande. E ele dizia que ele não iria dizer para Allan Kardec au revoir, adieu, mas sim au revoir. Ele não ia dizer adeus, mas até à vista, porque ele sabia que Allan Kardec ali estava. Ele sabia que ele não iria se afastar do ambiente onde ele havia desenvolvido todas essas atividades. E então nós vamos ver depois em a obra A Gênese, no capítulo 6, que trata da uranografia geral, sob esse título, que foi escrito por Camille Flammarion, ditado por Galileu Galilei, aquele que disse que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. E houve até alguém que eu dissesse, talvez de uma forma um pouco jocosa, que um movimento que estava ocorrendo naquela época das mesas girantes e das cestas de bico e toda aquela movimentação de fenômenos de materialização estavam causando mais movimento do que quando Galileu disse que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol, pela importância que esses movimentos estavam acontecendo. E nós falamos desses movimentos e quero tratá-los aqui de uma maneira bastante rápida, porque todas as vezes que se fala do aniversário do Livro dos Espíritos, se fala muito nas mesas girantes. Uns fenômenos que desde 1854, 1855, o professor Rivaio ouvia falar e lia, porque houve em 1848 os movimentos em Hydesville, os movimentos nos Estados Unidos,
não é? das irmãs Fox, que produziram alguns sons na casa e que mais tarde foram estudados e foram apresentados, inclusive em teatros levados por uma irmã mais velha das irmãs Fox, mas que posteriormente, em função dos interesses pecuniários que envolviam aquela situação, aquele momento foi perdendo a sua expressão. Na Europa, em toda parte, estavam pipocando essas reuniões, onde estavam acontecendo o fenômeno das mesas girantes e o fenômeno da escrita e da conversa. Alguns jornais faziam, inclusive, algumas expressões jocosas, né, dizendo que aluga-se uma mesa que sabe pensar e falar várias línguas, né? Porque aquelas mesas que, através de batidas e através das chamadas cestas de bico, que eram simplesmente uma cesta de vime, que colocavam um lápis no meio e a médium colocava a mão nos bordos da cesta e ela começava a escrever, né? Então, estes fenômenos estavam em muita moda na época. E o professor Rivaio, instado por alguns amigos, em especial o senhor Fortier e o senhor Carlotti, não é? Eles foi algumas vezes instado a comparecer e ele resolveu, em 1855, participar de uma reunião na casa da senhora Plenmaison. E ali então ele teve o primeiro contato com esses fenômenos. E ele percebeu que o ambiente que reinava naqueles lugares, embora fosse de pessoas eminentes, de pessoas de destaque da sociedade, de pessoas cultas, de pessoas preparadas em várias áreas da ciência e das artes, não é? Ali estavam, mas viram um aspecto mais de diversão, não perceberam a profundidade e o alcance que aquela fenomenologia poderia proporcionar. E o professor Rivaio, que não sabia o alcance que iria ter a sua obra, ele não sabia que ao usar o nome Allan Kardec para as obras que não se relacionavam com a parte pedagógica da sua profissão normal, não é? Iria alcançar o destaque que alcançou, praticamente a vida pedagógica de Allan Kardec passou a servir mais para substanciar a atividade junto ao desenvolvimento da doutrina espírita. O nome Allan Kardec, conforme uma revelação de Zéfiro, um espírito bastante até, dizem o biógrafo de Allan Kardec, que ele era bastante divertido, mas ele informou que tanto ele quanto o professor Rivaio haviam vivido a época do reinado de Júlio César, cerca do ano 50 a.C., eles tinham vivido na região celta, os celtas, e Allan Kardec teria um sacerdote druida. Uma outra personagem que vai aparecer também foi atribuída que também teria vivido com os druidas, que seria a jovem Hermance de Fou, que posteriormente passou a integrar o grupo das médiums que serviriam a Allan Kardec. Então, ele começou a pesquisar e foi anotando em muitas reuniões da sua esposa Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, que ele intimamente chamava de Gabi. Ela também, outra personagem de bastante personalidade definida, com uma personalidade bem definida, não é? E também bastante lúcida, ajudou-o tremendamente nesses trabalhos. E ele, com seu espírito de pedagogo, de professor, ele foi anotando todas as oportunidades, tudo o que acontecia nas reuniões. E ele foi observando e vendo, a um determinado ponto, o ceticismo quis alcançá-lo, mas de repente vem uma mensagem mais forte. E então ele percebe que realmente aquela situação que estava sendo apresentada a ele merecia um estudo de muito maior profundidade. E foi assim que até que um dia, através
da médium Ruth Celine Jafé, veio uma mensagem do Espírito de verdade. E começou ali a delinear-se a tarefa que a ele seria responsabilizada. Ele não tinha ainda a noção mais profunda do que cabia a ele nesse processo. Mais tarde, numa outra comunicação do Espírito de verdade, aí então foi dito que a árvore velha precisava ser podada para ser colocada uma nova filosofia a prevalecer na sociedade. A esta época começava a se despontar com força o positivismo, que viria a substituir o iluminismo. O iluminismo era uma filosofia que predominou por muito tempo, queria trazer as luzes a todo o conhecimento. Mas o positivismo veio trazer uma ideia de que o concreto, de que o objetivo, de aquilo científico é que deveria ter o seu valor. Então, esta fenomenologia, até que se aceitasse o aspecto científico que ela transmitia, iria encontrar alguma dificuldade. Mas, na verdade, em apenas 2 meses, toda aquela primeira edição do Livro dos Espíritos foi vendida. E o pensamento de Allan Kardec, que ele divulgava aqueles momentos, isto porque talvez orientado pelos Espíritos, é que se tratava de uma ciência nova. Porque na época do positivismo, na época em que se exigia a objetividade, teria que dar o caráter científico, e na verdade a doutrina espírita, na parte fenomênica, na parte que envolve o processo mediúnico, características tipicamente como uma ciência. E essa foi a forma que Allan Kardec de colocar então a posicionamento da doutrina dos Espíritos. Começaram a haver as ações que poderiam mexer com o desenvolvimento da doutrina. Em 1861 houve a queima dos livros em Barcelona. Mas os Espíritos já orientaram que todos esses movimentos antagônicos, principalmente aqueles mais violentos que tinham expressão na mídia, iriam se transformar num efeito rebote, favorecendo o desenvolvimento das ideias espíritas. Então, esta primeira edição de O Livro dos Espíritos, que tinha 501 questões, apenas 501 questões, e 3 livros, com cerca de 24 capítulos, era o conteúdo da primeira edição de O Livro dos Espíritos. A segunda que foi lançada, a última, porque parece que houve uma intermediária, foi lançada em março de 1860, e é essa que nós temos ao nosso dispor, que tem 1018 ou 1019 questões, conforme se numerou a questão 1011 ou não. Algumas traduções colocam com 1019, outras com 1018. Né? E passou a ter 4 livros, não mais 3. Né? E esses livros traziam o conteúdo, o primeiro deles, da parte da criação, né? Da parte de Deus. Né? O segundo falava do mundo espiritual em sua correlação com o mundo material. O terceiro, das leis morais. E o quarto, das esperanças e consolações. Aqui nós temos o conteúdo do Livro dos Espíritos. A edição de 1860. 3 anos após a primeira edição.
Nós vimos então que tem a introdução dos prolegômenos, a primeira parte, causas primárias, do mundo espírita, das leis morais. Esses 4 livros, eles vão dar vazão à divulgação e que Allan Kardec divulgasse 4 outros livros, formando os 5 livros básicos da doutrina espírita. Então, da parte primeira, das causas primárias, foi desenvolvido a Gênese, que foi no ano de 1868. A Gênese, então, amplia o que consta na primeira parte dos livros dos Espíritos. O livro dos Médiuns, de 1861, desenvolve a segunda parte, que seria a parte científica da doutrina espírita, através da relação do mundo espírita do mundo físico, não é mundo espírita, do mundo físico com o mundo dos espíritos. E o último seria desenvolvido pelo céu e o inferno, que trata das esperanças e consolações. Mas o que nos importa, na verdade, é que Jesus havia anunciado, como ele não poderia dizer tudo, ele iria mandar um Consolador, que seria o Espírito de verdade e que relembraria tudo o que ele disse e traria novas informações. Jesus falou da reencarnação com Nicodemos. Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Mas o estudo da reencarnação, a explicação da reencarnação, veio surgir de uma maneira lógica e clara no Livro dos Espíritos. Ele veio trazer a realidade espiritual que nós não podíamos imaginar, e a maioria ainda da população da Terra não imagina. Mas nem por isso nós vamos deixar de crer e de aceitar que esses conhecimentos vão se tornar um dia objeto de interesse de todas as criaturas do plano da Terra. Porque dentro do processo evolutivo não se pode deixar de buscar o conhecimento, e este livro vem anunciar um conhecimento novo e trazer os elementos de comprovação para esse conhecimento, dando à criatura humana a capacidade de compreender, de entender a sua própria vida, de sua destinação. Porque muitos de nós nascíamos, vivíamos e morremos sem nenhum questionamento maior sobre o que viemos fazer aqui no plano físico. Mas chega um momento em que a nossa consciência desperta e nós procuramos entender. E para entender é necessário que nós tenhamos que nos embrenhar no estudo do Livro dos Espíritos. Divaldo Franco conta sempre a história dele, que ele foi salvo pelo Livro dos Espíritos, né? Que um espírito amigo dizia a ele que ele tinha que ler, para ele saber o que estava ali, ele tinha que ler o Livro dos Espíritos. E ele tinha dificuldade, mas queria, já leu o livro, tem que ler de novo, ler de novo. E eu nasci em berço espírita e até hoje não conheço o Livro dos Espíritos. Eu já li, já estudei, mas é tão profundo, é tanto conhecimento que se torna difícil para nós, sem que nós façamos um estudo aprofundado e com toda a nossa concentração, com toda a nossa atenção, para que nós passemos a ir descobrindo a cada vez um pouquinho mais essa revelação magnífica que está ao nosso dispor. E permanecerá conosco eternamente. Allan Kardec disse que se houvesse algum equívoco nas obras espíritas, que se a ciência comprovasse esse equívoco em algum ponto, este ponto seria corrigido nas obras espíritas. Mas até agora não houve nenhum ponto que merecesse alguma correção, pelo realismo e pela forma que foi apresentado, porque os espíritos que se apresentaram a Allan Kardec para transmitir principalmente o Livro dos Espíritos eram espíritos de espom. Nós vamos ver que São Luís, Santo Agostinho, todos eles estavam envolvidos nesse
trabalho. A mediunidade, esta relação do ser encarnado com o mundo espiritual, se fosse mais compreendida, ela teria já diminuído ou quase acabado com os processos obsessivos mais complexos. Apenas não seria aqueles cujas vinculações são muito graves e muito profundas, não é? Que o processo do conhecimento da forma como se relacionam os espíritos, que enseja a criatura modificar o seu modo de ser e de reagir, para que ele possa aos poucos ir se desvencilhando daquela vinculação, daquela aproximação com sentimentos mais inferiores que os vinculam a um passado de mais desinformação e de mais desacertos. Então, o conhecimento da mediunidade, o saber que os espíritos interferem sobre a nossa vida, o saber que nós nos relacionamos com eles através da afinidade, das energias que se aproximam, nós passamos a ter em mãos elementos que vão nos fortalecer para que nós possamos nos proteger de todas essas situações. As leis morais que estão no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Trazendo o amor, o perdão, a tolerância, a paciência, a humildade, ensinando-nos a sermos mais fraternos, sermos mais companheiros, mais amigos e mais colaboradores de todos os nossos semelhantes. E das esperanças e consolações. A esperança no porvir. Nós sabemos da nossa condição ainda vinculada a muitas coisas que não são tão dignas quanto gostaríamos. Mas sabemos que teremos um futuro, que nós poderemos usufruir no futuro, se resolvermos efetuar a nossa transformação, se resolvermos modificar o direcionamento dos nossos passos, para que possamos andar cada vez mais conforme o nosso modelo guia, Jesus, para que nós possamos então nos sentirmos mais fortalecidos e conseguirmos superar todas as nossas dificuldades. Allan Kardec, então, fez com que o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio se transformasse em um outro ser. Trouxe a ele uma nova vida, um novo horizonte, para que ele pudesse desenvolver, então, este trabalho que nós entendemos permanecerá por muitos e muitos séculos e poderá ser complementado. Novos conhecimentos poderão advir, como estão advindo já, porque o conhecimento é infinito. Nós teremos que desenvolvermos cada vez mais. Fica então, nesta data em que nós falamos da comemoração do Livro dos Espíritos, o convite para que nós nos adentremos nessa obra. Nós percebamos o seu real conteúdo e façamos com que esse conteúdo sirva de base para todo o nosso comportamento, como de orientação para o direcionamento das nossas vidas, para que assim nós possamos nos aproximar cada vez mais desse modelo e guia que é Jesus e podemos então sentir dentro do nosso ser aquela paz que reflete uma consciência harmonizada. Que Deus nos abençoe.